Boa noite. Eu vou fazer aqui um vídeo que vai falar sobre dois artigos do SBSEC 2016 e do SBRC 2016. Eu sou aluno da FACIMP, Faculdade Imperatriz, né? Meu curso é curso de pós-graduação em Segurança em Rede. Meu nome é Glorisnaldo, né? Eu vou falar sobre esse artigo, sobre o artigo do SBSEC 2016, que é o HoneyNet e o HoneyPort, né? Introdução. O uso desse sistema de telefonia Voice over Internet Protocol, VoIP, há muito deixou de ser uma promessa e uma tendência de crescimento para se tornar uma realidade para muitas empresas e organizações. A popularização desse sistema tem atraído atacantes interessados em usufruir desses sistemas vulneráveis, né? Então tá dizendo o seguinte, que muitos, mesmo que o pessoal tá usando, estão atualizando, mas tem muita gente que está sendo atacada. Dentre as tecnologias para aprofundamento do conhecimento dos métodos e das técnicas de um ataque, o uso do HoneyNet e o HoneyPort, né? ou ao contrário, na realidade, né? HoneyPort e HoneyNet, tem se apresentado como uma alternativa bastante eficaz, né? Uma vez que simulam ambientes reais e armazenam diversos dados sobre os atacantes, permitindo um estudo detalhado de ambientes atacados, né? Então aqui está querendo dizer o seguinte, está querendo dizer que o HoneyNet e o HoneyPort, eles simulam redes, né? Redes originais, eles atraem, né, os atacantes para aquelas redes que eles criaram. Aqui, ó, o conhecimento aprofundado sobre ataques SIP permite criar medidas para mitigar ataques. Porém, quando existe a necessidade de expor sistemas de telefonia VoIP em uma rede pública, ainda que se implementem tais medidas, o risco aumenta. Então, mesmo com tudo isso, mas quando se coloca VoIP em rede pública, né, o ataque aumenta. Deixa eu ver aqui, ó. Neste cenário, o uso de blacklist com endereços de atacantes é uma técnica que aumenta significativamente a segurança de um sistema de telefonia. No entanto, a atualização de seus registros, bem como seus critérios de inclusão, nem sempre são claros. Além disso, não se tem conhecimento de lista que representa o cenário nacional, né? A questão de segurança em VoIP tem estimulado muitas investigações sobre o assunto, gerando uma série de trabalhos que classificam os ataques a sistemas de telefonia conforme seus objetivos. Apesar destas e outras tantas fontes contribuírem para o entendimento e a classificação de agressores a sistema VoIP, existia a necessidade de entender o comportamento dos atacantes. Então, o pessoal estão investindo em entender como é que os atacantes fazem para acessar o sistema VoIP. Aqui tem um diagramazinho, né, dos ataques. Você pode observar aí, atacante. Aqui tem mais dois diagramazinhos também mostrando, né, o ataque e a defesa, né. Olha, ainda que se considere que o comportamento de atacantes em diferentes redes seja semelhante, buscou-se para esta pesquisa dados que apontem o comportamento dos atacantes em redes nacionais, embora não existam dados específicos sobre estes ataques, através de análise de seus dados relativos às tentativas de exploração de portas User Datagram Protocol, que é a porta UDP, né? Então, o pessoal está buscando, né, entender como é que eles fazem, que os atacantes fazem, como é que é o pensamento deles. Para o controle de spammers, é comum a adoção de blacklist que impede o recebimento de conteúdo indesejado oriundo de fontes duvidosas, né? O pessoal criou a blacklist, criou uma lista, né, de IPs, e aí
conforme tem naquele IP, e se bater com a lista, eles descartam, né? O Voice over Internet Protocol, assim como na telefonia tradicional, também na telefonia digital, ao se tentar conectar com alguém, é necessário se informar a pessoa de destino, a pessoa de destino está com o telefone ocupado ou está sendo chamada, que está sendo chamada. Então, dessa forma, é a mesma semelhança, As pessoas a pessoa que está recebendo a chamada deve ser notificada. Este procedimento é conhecido como sinalização. Existem diversos protocolos, né, que utilizam esse sistema, né, que é o H323, o SIP e vários outros aqui. Vocês podem até dar uma olhada e procurar entender como é que eles funcionam. Session Internet Protocol, o SIP, é o protocolo de chamada de aplicação baseado em texto, semelhante ao protocolo HTTP, né, desenvolvido para estabelecer, manter e terminar ligações telefônicas e videoconferência e várias outras mídias, né. O SIP ele foi desenvolvido para isso. Os agentes se comunicam com servidores através de transações ou pedidos, né? Os agentes, né, que são os usuários, eles fazem o pedido, aí faz aquela transação através do servidor, chama, o servidor vai buscar se está cadastrado lá no banco de dados, devolve aquela chamada, né, avisa, né, aí a pessoa atende e devolve. Aí eles ficam fazendo aquela comunicação, né? Que essa comunicação a gente chama de tráfego, né? O servidor verifica em sua base, tá aqui, ó, o servidor verifica em sua base de dados se João existe. Existindo, avisa a Marcos que é possível comunicar-se com o seu destino. Então, se tiver na base de dados lá, no servidor, ele avisa e eles começam a trocar informações, né? Aí, ó, ataque SIP. Ataque SIP, através de experimento com Honeyport, caracterizou ataques SIP em 4 estágios distintos, né? Todos executados através de mensagem de protocolo SIP. Assim como em outros tipos de ataque, a primeira fase é a descoberta de um alvo. Isto é feito através de uma varredura na rede, buscando informações e portas abertas. Então, o que o pessoal faz? Primeiro eles identificam, né, o que eles querem fazer. Aí eles vão, fazem uma varredura, verifica se tem porta aberta. Se tem porta aberta, eles começam a mandar pacote Option, permitindo... Aí tá aqui, ó. O fato de um dispositivo SIP responder o pacote Option permite ao atacante usar o ping. Ele manda um ping para um único IP, ou até mesmo para uma rede inteira, né? Com pacotes Option buscando identificar dispositivos SIPs que estão vulneráveis. Então, se estiver vulnerável, eles começam a atacar. Fraude. A fraude acontece sempre que uma pessoa gera custos usando o ramal sequestrado, né? Então, a fraude é o seguinte: eles sequestram, né? Faz aquele sequestro. Aí, eles começam a usufruir daquilo. Eles fazem chamadas internacionais, né? Usam o ramal para fazer outras ligações e várias outras coisas, né? E ele ainda permanece anônimo, né? Nesse projeto, ó, eu vou falar aqui, ó, ele registra, né? O ataque primeiro envia uma mensagem de registro com a senha correta. Após a mensagem, o invasor pode iniciar a chamada usando mensagem invite. Então, eles fazem tudo isso e usufrui do sistema de alguma empresa, alguma corporação e não paga nada, né? Vocês sabem como é que é. Implementação. Esta seção descreve como foi implementado o RoneNet usado para coletar dados. Vamos observar aqui como foi usado o RoneNet. O RoneNet, o software de código aberto utilizado neste trabalho, foi o nome é DIONAEA2, um RoneNet de baixa interação com capacidade de emular serviços de telefonia VoIP. Além disso, possui
modelos para outros serviços, né? Ainda que o uso de honeypot se apresente como uma alternativa excelente para coletar dados de formas de ataque, um atacante tende a perder o interesse por um alvo ao perceber que este atacante é um ambiente simulado. Então, os atacantes fazem o seguinte: se for simulado, se eles avaliar que é uma simulação, eles não mexem mais, eles deixam, né? Sendo assim, objetivando maximizar a atração de malfeitores à rede no qual este trabalho foi desenvolvido. Então é o seguinte: o RoniNet ele simula uma rede, tem a rede física, né? Aí ele simula uma outra rede, né? Atraindo o atacante para lá. A arquitetura de Honey to Block, né? Uma vez que a implementação do RoniNet foi superada, se fez necessário o desenvolvimento de um sistema capaz de concentrar os dados de forma única. Para isto foi criado em Python 4 um software denominado Honey to Block, com o objetivo de receber os dados dos honeypots, agrupá-los de uma forma única e disponibilizá-los para a consulta de um file. Então, o HoneyBlock eles desenvolveram o HoneyBlock, né? Ele é tipo um file. Ele guarda aquela lista, né? E manda para o file. Se for maléfica, se for perceber que é um ataque, ele descarta. Se não, entra, né? Aqui também, está falando aqui, o H2B, o server, é um servidor responsável para atender as requisições dos demais componentes deste arcabouço. Atualmente, seu papel de concentrar em duas atividades, né? A primeira é receber a lista de novos ataques, né? O H2B server, ele recebe, o primeiro servidor, ele recebe a lista dos ataques. O segundo servidor, que é o H2B Extractor, tem o papel de extrair os IPs dos atacantes. E por fim, o último, o H2B Firewall, ele é responsável, né, de rodar a estrutura Firewall, né, e buscar uma lista de quais ataques serão banidos da rede. Aqui agora, aqui, ó, os resultados da pesquisa, né? Aqui é um históricozinho, né? O resultado, as horas do horário que eles instalaram, o tempo de coleta, né? Aqui, ó, só de tentativa de exploração foi 308.631 tentativas, né? De ataques. A partir do momento que eles instalaram o servidor, né? Já para as portas UDP, encontraram registro significativo em nosso honeypot, apenas para a porta 5060, sendo inexpressivo os números de ataques registrados nas demais portas UDP de novos alvos. Em relação ao total de ataques registrados, as estatísticas do projeto HoneyTag, onde o tráfego SIP apresenta quase 98%, olha o tamanho, 98% total de tráfego UDP, considerando que o objetivo do H2B Extract é coletar especificamente os dados dos ataques VoIP. Os demais serviços UDP eventualmente explorados pelos atacantes não são significativos em nosso contexto, né? Então, 98% de ataque. O volume desses logs é bastante grande, pois além de nossos registros, são gravados outras informações características do ambiente. É necessário para o dia a dia das operações dos serviços que servem como barreira à rede de produção. Por isso, não é mantido um histórico extenso desses registros. Então, eles não mantêm esses registros. Eles fazem uma limpeza nos registros, né? Nesses registros maléficos, né? Nos IPs. Conclusão:
popularidade do serviço de telefonia IP tem atraído atacantes que buscam explorar os recursos disponibilizados por essa tecnologia. Diferente pesquisa tem sido desenvolvida para criar mecanismos de defesa contra atacantes de VoIP. Dentre estes mecanismos, o uso de honeypot e honeynet tem se apresentado como uma alternativa para o conhecimento detalhado dos atacantes. Então, honeynet e honeypot estão saindo na frente, esses dois mecanismos, né, que está sendo bem utilizado dentro da tecnologia VoIP como segurança, né? Dentre os mecanismos, mais aqui embaixo, né? Honeypot e honeynet tem se apresentado como uma alternativa para conhecer detalhes dos atacantes. Neste trabalho, utilizamos os dados de coleta de honeynet ou de honeypot para incrementar o nível de proteção de uma estrutura de firewall que protege um sistema de telefonia exposto de forma pública através de implementações de um arcabouço de proteção. Conseguimos atrair, conhecer e posteriormente repudiar atacantes que tentaram explorar serviços VoIP em nosso ambiente. O registro é analisado em logs. Mostrou-se uma eficiência do mecanismo de proteção criado. Então, eles pegaram o honeypot, fizeram criaram aqueles 3 servidores, né? E implementaram eles, né? E isso foi bem bacana, que serviu para eles capturar IPs, ver a vulnerabilidade, analisar como é que os atacantes fazem, né? E tudo isso. Então foi uma evolução. Eles criaram uma evolução, né? Esse foi o primeiro artigo, né? Agora a gente vai para o segundo artigo. Esse primeiro artigo falou sobre o honeynet e o honeypot, né? Uns aplicativos em software de segurança. Agora a gente vai pular aqui para o SBRC 2016. Aí está dizendo defesa positiva para mitigação de ataques de chamada, né? Aqui a gente está vendo ataque, né, de DDoS, defesa contra ataques de volume, né? Vamos lá. O VoIP sobre IP tem sido amplamente utilizado para comunicação de áudio e vídeo, devido aos seus baixos custos e qualidade acessível. Como tal, tem sido alvo de ataques DDoS, tais como ataques de amplificação de VoIP e ataques de inundação do SIP, ataques de TDoS, fazendo backup de dispositivo de telefonia móvel, né? Então aqui ele está falando o seguinte, que os ataques eles enchem o servidor, eles ficam mandando pacote para o servidor até o servidor ficar lento, né? E para o serviço. As defesas disponíveis para o DDoS que visam serviços VoIP são construída para mitigar ataques analisando fluxo de tráfego e sempre que houver um aumento incomum do tráfego, mecanismos adequados são colocados como IPs de bloqueio, né? Então eles bloqueiam quando eles enxergam que o fluxo de tráfego está aumentando. Isto pode facilmente executar os serviços VoIP, né? O T-Attack. Vou ler aqui, ó. Ali simplesmente liga para Bob e Bob e a Alice simplesmente liga para Bob e tentando ficar na chamada o máximo que puder. Então ali Alice ela tá tentando, ela liga para o Bob, né? Aí fica na linha, né? O máximo que ela pode. Como o servidor aloca recursos para cada chamada, usando pares suficientes de invasores, eles podem exaurir os recursos do servidor e
denunciar os clientes legítimos. Isso é um ataque simples, mas engenhoso, já que apenas um pequeno número de invasores é necessário para gerar um pequeno tráfego da rede, sendo fácil para os administradores de redes detectar o ataque. Nosso trabalho recente propõe o uso de estratégia seletiva para mitigar os ataques de DDoS. Né? Aqui, ó. Propomos uma nova estratégia seletiva adequada para o serviço VoIP. Usaremos a probabilidade uniforme simples. Este documento usa definições mais sofisticadas, dando as chamadas que vão ser selecionadas para continuar e quais devem ser abandonadas. Né? A investigação com server pode usar um conjunto com servidores VoIP tipo, em particular o asterisco. Né? Eles usam também o asterisco. Né? Atualmente, o protocolo de sinalização de sessão SIP são muito amplos e amplamente utilizado para protocolo de sinalização na comunicação VoIP. Na fase de iniciação, ao mesmo tempo, o proxy SIP envia a mensagem. Aí, ó, tá aqui de novo. Alice verifica se Bob está disponível. Se estiver disponível, Alice e Bob Alice e Bob trocam através do proxy um número de mensagem. OK, ACK, hang. Neste ponto, a fase de comunicação começa quando Alice e Bob podem conversar ou trocar dados, né? Quando a comunicação deles é efetuada. Na prática, o asterisco reformula os dados enviados de acordo com seu próprio banco de dados de usuários. Como de costume, os servidores VoIP têm um limite superior no número de chamadas simultâneas que eles podem atender. Ao usar invasores de conluio suficiente, o servidor VoIP alvo atinge seu limite, negando novas chamadas legítimas a serem estabelecidas. O dispositivo de bate-papo controla lentamente os slots de chamada disponíveis no servidor SIP. Como eles permanecem indefinidamente, uma vez que o slot esteja ocupado, ele nunca é liberado sem um mecanismo de defesa e, portanto, o invasor estará usando todos os slots que não permite que clientes legítimos usem os serviços de VoIP. Né? Vocês observarem que eles enviam tanto pacote que o tráfego é tão grande que o servidor para. O tráfego total corresponderia à carga de tráfego esperada e, portanto, não ativaria nenhum mecanismo de defesa. O server, nossa defesa, usa uma estratégia seletiva em um nutshell para que o aplicativo esteja sobrecarregado, ou seja, sua capacidade está cheia e uma nova solicitação R chega, o server age da seguinte maneira: o server decide, usando algumas distribuição de probabilidade P1, se o aplicativo deve processar R ou não. Se não for possível detectar o processo R, então ele simplesmente retorna uma mensagem solicitando a outro usuário que o serviço não está disponível. Se o processo que são de renda for executado, então o aplicativo será carregado, devendo-se decidir usando alguma distribuição de probabilidade. O P2, qual o pedido atualmente sendo processado deve ser descartado. Essa decisão é governada por P2, probabilidade de a distribuição que pode depender do estágio dos pedidos existentes. Então ele verifica. Se tiver resposta, ele aceita, senão ele descarta. Né? O server, de acordo com o estado de seu pedido e a duração do pedido inicial, aqui tem os estágios: inicial, espera e final. Né? Ele tem os 3 estágios. Aí o P-White, ele é um estágio que ele descarta no início. Né? Ele descarta no início. O White descarta no final.
beleza? Medidas de qualidade. Para experimento, usamos as seguintes 3 medidas de qualidade para a nossa chamada. Chamada completa. Uma chamada é completa sempre que o status é alterado de espera para inicial, né? Como eu falei inicialmente. E ela pode permanecer no estado inicial por sua duração de chamada correspondente. Dessa forma, o vendedor poderia comunicar-se com o outro responsável para a duração prescrever. Então, a chamada ela só é completa quando alguém pode conversar com o outro, né? Quando ele pede a solicitação, o servidor responde e volta. Este trabalho introduziu uma nova estratégia seletiva para mitigar a chamada de chamada coordenada no serviço de VoIP. Implementamos essa defesa e realizamos uma série de experimentos e análises usando um servidor VoIP de prateleira como asterisco, demonstrando a efetividade de nossa defesa sob um ataque. E usando essa defesa, cerca de 90% dos clientes legítimos podiam acessar o servidor VoIP, 63 dos quais usaram o serviço que o serviço foi satisfeito, né? Então, galera, o que está dizendo? O server que eles usaram, que eles implementaram, né? Ele foi desenvolvido. Eles desenvolveram bem, criaram firewall, criaram bloqueio, listas de bloqueio, né? E assim 90% dos clientes conseguiram acessar, entendeu? E todos os ataques foram bloqueados e descartados, né? Pois é, galera. Valeu, obrigado. Esse foi o vídeo, né? Falando sobre esses 2 artigos. Obrigado, até a próxima.